Olá, a paz do Senhor Jesus. Como não poderia ser diferente, a primeira aula que nós vamos ter no curso bíblico online vai ser uma aula sobre a Bíblia. Afinal de contas, a Bíblia é a nossa ferramenta de estudos que nós vamos conhecendo cada vez mais aquilo que o Senhor, nosso Deus deixou para nós. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é conhecer a estrutura das Escrituras. Nessa primeira aula, a gente vai conhecer um pouco sobre a estrutura do Antigo Testamento, como que ele funciona. Já para a gente começar, nós vamos falar sobre os 5 primeiros livros da Bíblia. Você está vendo aqui nesse canto? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros números formam um grupo de seleto de livros chamado de Torá. Torá, em hebraico, significa a lei, instrução. É chamado nos evangelhos de a lei. Também, quando você for verificar na teologia ocidental, por ter uma influência grega, então nós vamos chamar ele de Pentateuco. O que é Pentateuco? Penta significa 5 e teuco significa rolos, ou seja, 5 rolos de livros, certo? Os 5 livros que é melhor chamado de Torá, porque representa melhor a origem do livro, que ele é um livro escrito em hebraico. Então a Torá é aquilo que nas Escrituras, no Novo Testamento, vai ser chamado de a lei, ok? Esses 5 primeiros livros são riquíssimos. Eles são uma base para toda a estrutura do restante dos escritos, inclusive para o Novo Testamento. Por exemplo, ele que serve para explicar aos nossos filhos como que surgiu tudo, como que Deus criou todas as coisas. Afinal de contas, é lá no Gênesis que nós temos no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, esses livros são fundamentais para nós compreendermos tudo em relação à Escritura. A segunda parte que você está vendo aqui, você vai ver aqui 12 livros, que são chamados na teologia ocidental de livros históricos. Por que eu estou falando teologia ocidental? Porque logo à frente eu vou explicar como que eles eram separados pelos hebreus. Os hebreus separavam esses livros de maneira diferente. Então, aqui fica o Pentateuco, a Torá, Aqui nós temos os 12 livros chamados livros históricos, porém, esses 12 não eram originalmente 12 livros, certo? Nós temos aqui, primeiramente, Josué, Juízes, depois nós vamos ter o livro de Ruth, Samuel, 1 Samuel e 2 Samuel. Você está vendo aqui que eu fiz uma ligação. Por que eu fiz essa ligação? Porque o livro de Samuel é um livro só, porém, ele era muito grande, Então, dividiu-se esse livro em 2 rolos, até porque ficava mais fácil para os escribas escreverem esse livro, porque há um trabalho muito profundo dos escribas na hora deles fazerem cópias. Eles eram copistas, ou seja, hoje nós temos impressoras para copiar e fazer várias cópias, mas antes não. Isso era um trabalho manual. E por zelo, se eles errassem muito nos seus manuscritos, eles deveriam jogar fora esse manuscrito, queimar, para que não houvesse a possibilidade de alguém encontrar esse manuscrito com o escrito errado e acabar confundindo a lei de Deus. Então, imagina o trabalhão que dava escrever esse livro de Samuel inteirinho. Então, dividiu-se em 2 partes, tá ok? O mesmo acontece com os livros dos reis. É um livro dos reis. Porém, nós temos hoje 1º e 2º livro dos reis, certo? Aqui você vai ver também que ele está conectado. Você vai ver também uma conexão aqui no livro das crônicas. É um livro só, porém, nós temos aí dividido em 1º e 2ª crônica. Aliás, 1º e 2º livro das crônicas. Sempre que você vê um numeral antes do título de um livro no Antigo Testamento, nós não vamos falar primeira. Primeira refere-se às epístolas do Novo Testamento, às cartas. Agora, quando se fala aqui no Antigo Testamento, referimos a livros. Então, nós falamos 1º livro de Samuel, 2º Samuel, 1º Reis, 2º Reis, 1º Crônicas, ou seja, 2º livro das Crônicas. Esdras e Neemias também estão conectados, o mesmo processo, um livro só de Esdras e Neemias. E por fim, temos aqui na sequência o livro de Ester, fechando o grupo dos 12 livros históricos que nós temos hoje. São esses livros vermelhinhos aqui atrás. Você pode pegar a sua Bíblia, abrir o índice e acompanhar o nosso estudo. Aqui também você vai ter uma sequência de 5 outros livros, chamados de livros poéticos. Poéticos ou sapienciais. São livros de sabedoria, Então você começa com um belíssimo livro, considerado por alguns a maior obra já escrita individualmente, Jó, livro de Jó.
Depois nós temos Salmos, né? Grande parte dos Salmos são de Davi, mas nem todos. Alguns são de Moisés, Asaf e outros, né, que escreveram esse livro. Provérbios de Salomão, Eclesiastes e Cantares. São os livros que fecham esse grupo de 5 livros, chamados de livros poéticos ou sapienciais. Aqui nós vamos ter outros 5 livros chamados de profetas maiores. Tá? Eles são chamados assim não porque eles são melhores do que os outros. Tá? E isso vai dar para entender perfeitamente quando nós vamos explicar a divisão hebraica do Antigo Testamento. Vamos lá, nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses são os 5 livros que na teologia ocidental nós chamamos isso de profetas maiores. Aí você fala, se há profetas maiores, então tem que haver um grupo de profetas menores. Sim, era também um rolo chamado de os 12. Esses 12 são 12 profetas menores que começam com Joel, aliás, começa assim com Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses 12, né, formavam um livro dos 12, são chamados na teologia ocidental de profetas menores. Então ficaria assim, nós teríamos aqui, na minha direita aqui, a lei, né, os livros históricos, os livros poéticos, que são sapienciais, de sabedoria, profetas maiores e profetas menores, ou seja, todos esses aqui são livros proféticos. Fechando o entendimento da teologia que nós temos aí, que você foi estudar, talvez no seminário, essa é a divisão que vai se ter. Há também aqueles 7 livros que estão inclusos na Bíblia católica, que eles não estão inclusos na Bíblia reformada, a Bíblia protestante, a Bíblia evangélica. Esses 7 livros, parte deles estavam na Septuaginta. O que é Septuaginta? É a tradução grega do Antigo Testamento feito por 70 ou 72, né, rabinos judeus. Eles traduziram o Antigo Testamento do hebraico, aliás, algumas porções eram em aramaico, tá? Algumas porções aqui de Esdras, tá? Esdras capítulo 4, 7 e 12. Daniel também era em aramaico, um capítulo 2, uma porção. E você também tem uma porção em aramaico no livro de Jeremias, Jeremias capítulo 10, tá ok? Mas, de modo geral, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Esses sábios judeus, eles fizeram o quê? Eles pegaram todo o Antigo Testamento em hebraico e traduziram. Temos a Septuaginta. Na Septuaginta nós temos o quê? Nós temos alguns escritos desses que estão na Bíblia Católica, desses 7 livros que estão lá, tá ok? De toda a análise que eu fiz, o primeiro livro de Macabeus, ele é um livro muito, muito útil. Tá? Ele é útil principalmente para compreender um pouco sobre o livro de Daniel, um livro profético. E as críticas que eu vi sobre ele não me convenceram. Tá? Eu acho que ele é um livro muito importante. Primeiro livro de Macabeus. Vamos lá. Agora, sobre a tradução, aliás, a divisão hebraica do Antigo Testamento, né? Você pode observar que eu coloquei alguns pontinhos, né? Laranjado, vermelho, para alguns livros. Todos eles têm uma divisão diferenciada. Como é que fica isso? Bem, na divisão hebraica do Antigo Testamento, a lei continua sendo esses 5 primeiros livros, certo? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Agora, nós vamos ter uma divisão diferenciada aqui quando se trata daquilo que nós vamos ler Jesus falando. Jesus fala isso em Lucas 24, 44. Deixa eu pegar minha Bíblia. Então ele diz assim, ó, Lucas 24, 44. Disse-lhe Jesus, né? São essas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos, ou os escritos, né? Nós vamos ver aqui como é que fica essa divisão. Bem, para os judeus, existe um acrônimo que se chama Tanakh. Né? O Tanakh, ele representa o quê? Ele representa a primeira divisão, que é a Torá, que é a lei. Depois ele vai ter a divisão dos Neviim.
que vai ser os profetas. E ele tem a terceira divisão, que são Ketuvim, que são os escritos. Tá ok? Então, eu vou fazer aqui, vou colocar uma coisa para a gente facilitar. Quando for Ketuvim, vai ter que ter uma bolinha vermelha na frente. Eu não sei se a definição vai ficar boa, mas os profetas eu vou colocar em laranjado. Tá ok? Então, vamos lá conferir o que é Ketuvim e o que é Neviim, ou seja, o que é profeta e o que é escrito. Primeiro, eu vou verificar os profetas aqui de laranjado, né? Quem são considerados na Bíblia hebraica profetas. Por incrível que pareça, Josué é profeta e Juízes também, certo? Nós temos também o livro de Samuel, tá? Lembrando que é um livro só. O livro dos Reis, que é um livro só. E nós temos aqui, nessa coluna, os demais profetas, que é considerado Isaías e Jeremias. Tá? E nós temos também Ezequiel, profeta. E todos os 12 são chamados também de profetas na Bíblia hebraica. Certo? A lei, nós já sabemos que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os profetas são esses aqui, eu destaquei, né? Aqui, ó. Um pouco diferente da nossa divisão, tá? Agora, isso que eu estou passando, é lógico que não é para o iniciante, é para você que já está estudando profundamente, entender o que Jesus quis dizer ali em Lucas 24, 44. E os demais livros que sobraram, por exemplo, Ruth. Aqui o vermelho não ficou muito bom, né? Eu vou circular aqui de azul para ficar melhor, ficar visivelmente melhor. Ruth, Crônicas, o livro das Crônicas, Esdras e Neemias, não é? E Esther. Esses aqui são chamados de escritos. Tá ok? O que mais que são parte dos escritos? Principalmente esses aqui, ó. Tá? Que nós chamamos de livros poéticos. E, por incrível que pareça, Lamentações faz parte dos escritos hebraicos e Daniel também não é considerado lá um livro poético, aliás, um livro profético, embora ele contenha várias profecias, ele está no grupo dos livros dos escritos, tá? Então, nós temos aqui a divisão da lei, dos profetas e dos escritos. Lucas, capítulo 24, verso 44, Jesus citando todo o Tanakh como inspiração divina, tá ok? Jesus disse algo importante. A lei fala sobre ele, os profetas falam sobre ele e os salmos, os escritos, né, falam sobre ele. Tudo na Bíblia fala sobre ele. Nós estamos começando a falar ainda das escrituras. A Bíblia Sagrada, ela começa com um fundamento. Esse fundamento vem desde a lei, né? A lei é tudo isso aqui, que é uma base muito importante para todo tipo de ensino, né? Aqui há verdades literais e principalmente espirituais, que são aplicações que vão sendo desenvolvidas ao longo do conteúdo bíblico, tá? Eu espero que você tenha gostado, né? Esses aqui são os 39 livros do Antigo Testamento e na próxima aula nós vamos ver os 27 livros do Novo Testamento. Que Deus te abençoe e peço que você possa nos ajudar aí com o seu comentário. Você pode ajudar com a sua oração, com o seu compartilhamento, indicando isso aqui para alguns irmãos que vão começar, porque o propósito é justamente levar as pessoas ao entendimento bíblico, tá ok? Deus te abençoe, até logo mais. Bem, agora nós vamos para a segunda aula, que é sobre o Novo Testamento, a divisão do Novo Testamento. Ela é um pouco diferente do Antigo Testamento, porém ele tem algumas coisas semelhantes. Por exemplo, você vai ver aqui livro histórico, você vai ver também livro profético, o que acontece lá no Antigo Testamento, certo? Bem, a divisão mais importante dele que nós temos dentro do Novo Testamento é Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso aí compreende aquilo que nós conhecemos como o Evangelho, também chamado de livros biográficos. Por que biográficos? Porque fala da biografia, da história da vida de Jesus. Só que, porém, dentro dessa divisão há uma subdivisão. E qual divisão é essa?
Esses 3 primeiros livros aqui, ó, Mateus, Marcos e Lucas, né, eles são chamados de evangelhos sinóticos. Ou seja, eles olham para Cristo dentro do mesmo ponto de vista, da mesma perspectiva, querendo apresentar mais a questão daquele menino que nasceu, né, contando a história, a trajetória de Jesus enquanto filho do homem. Agora, João, ele já começa dando uma ênfase maior, um pouco diferente. A narrativa também não coincide tanto na sequência como é Mateus, Marcos e Lucas. Se você ler Mateus, Marcos e Lucas, você tem a sensação de estar repetindo o mesmo livro. Por quê? As narrativas são bem semelhantes. Porém, João narra de maneira diferente. João dá mais ênfase nos milagres, nos sinais, e ele já começa falando assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Né? João capítulo 1, verso 1. E ele fala assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No verso 14 ele diz: e o Verbo, esse Verbo que estava com Deus e é Deus, se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, João, ele dá mais ênfase na divindade de Cristo do que na questão da sua obra que ele veio fazer aqui pessoalmente, enquanto homem, no sofrimento, nas humilhações. É isso que divide um pouco os evangelhos sinóticos, que são aqueles que olham da mesma ótica, do mesmo ponto de vista, do evangelho de João, tá ok? Entretanto, João também faz parte dos evangelhos e ele narra a trajetória de Jesus. Depois nós temos uma divisão muito pequenininha aqui, que você está vendo aqui, livro de Atos. Ele é considerado o único livro histórico, essencialmente histórico no Novo Testamento, embora ele narra a história da vida de Jesus, já que ele participa de uma divisão chamada Evangelho ou livros biográficos. O livro histórico começa o livro de Atos, poderia ser chamado Atos dos Apóstolos, Atos da Igreja ou até Atos do Espírito Santo, porque é a partir desse livro que a igreja começa a desenvolver, a crescer, frutificar após o batismo no Espírito Santo em Atos capítulo 2, onde se forma um só corpo entre judeus e gentios, aquilo que nós conhecemos hoje como igreja, nada mais é do que a congregação dos santos. Bem, aqui nós temos em vermelho, né, uma divisão dos livros, na verdade são cartas, né? Não é livros, são cartas que Paulo escreveu. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele escreve aos Coríntios, né? Você vê aqui 2 cartas que nós temos em mãos, a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios. Temos a carta aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, 2 cartas aos Tessalonicenses, né? 2 cartas ao seu discípulo Timóteo, a Tito, outro discípulo de Paulo, a Filemon e, por fim, Hebreus. A carta que Paulo escreve aos Hebreus, evidentemente, ela deveria estar escrita em hebraico. Por quê? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego, grego koiné, um grego comum da época, mas a carta que ele escreve aos Hebreus, é lógico, em hebraico. Porém, depois de você pesquisar bastante, vai entender por que eu estou falando que é uma epístola paulina, tá? E aí, o que vai acontecer? Depois eu vou fazer um estudo para explicar isso, sobre a autoria de Paulo aos Hebreus. Mas a questão toda é o seguinte, tem-se a ideia de que Paulo escreveu ela em hebraico, mas quem traduziu ela para o grego foi Lucas, ok? Aqui nós temos outro grupo de epístolas que não fazem parte das epístolas paulinas, mas são epístolas gerais, também chamadas na teologia de epístolas universais, ok? Tiago, uma carta, 2 cartas de Pedro, né? Primeira e segunda Pedro, né? Primeira carta de Pedro e segunda carta de Pedro, primeira, segunda e terceira de João. E a carta de Judas, ok? Esse não é o Judas Iscariotes. Por fim, nós temos um único livro considerado essencialmente profético no Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse, que significa revelação, ok? Devagarzinho a gente vai desenvolvendo o estudo, isso é só uma apresentação dos conteúdos bíblicos. A divisão desses livros é importante você entender, saber quem escreveu, para você observar a forma com que ele se dirigia à igreja, a forma com que ele se expressava na hora de dar uma saudação, na hora de poder dar um tchau para a igreja, como que cada um deles faziam, né? Paulo tinha algo muito peculiar que diferencia dos demais.
você vai ver que Apocalipse é um livro riquíssimo, mas é impossível de entender Apocalipse sem Daniel, por exemplo, sem Zacarias, que estão no Antigo Testamento. Por isso a Bíblia é um livro como um todo, né? Ela se conecta do início ao fim. Gênesis fala que Deus criou os céus e a terra, e Apocalipse fala que João viu um novo céu e uma nova terra. Isso é brilhante, é coisa linda de Deus. Então, eu espero que durante esse curso você possa aprender bastante. Ore por nós e que Deus abençoe a sua vida. Amém? Olá, nós estamos aqui agora respondendo uma pergunta de um irmão que ele fez em relação à primeira epístola aos Coríntios. Porque eu disse que nós temos em mãos as duas epístolas aos Coríntios. E ele perguntou, pastor, será que tem outras epístolas aos Coríntios? Bem, a verdade é que há sim. Nós vamos ver isso aqui na primeira carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo fala no capítulo 5, no verso 9. Ele fala o seguinte, já por carta vos escrevi que não vos associeis com aqueles que se prostituem. Já por carta vos escrevi. Ora, na primeira carta aos Coríntios, Paulo está dizendo que já havia enviado uma carta para eles, escrevendo a respeito dessas coisas. Logo, a primeira carta aos Coríntios não é a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, mas a primeira carta que nós temos acesso das que ele escreveu aos Coríntios. Então, pelo menos, nós temos aqui uma primeira carta aos Coríntios antes da primeira aos Coríntios. Sendo assim, a primeira seria, no máximo, a segunda, e a segunda, a terceira. Ok? Então, é claro que nós não temos acesso a essa primeira carta aos Coríntios. Por isso, nós chamamos a nossa de primeira aos Coríntios, certo? A mesma coisa acontece também com uma certa epístola, a epístola aos Laodicenses. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, ele diz o seguinte no capítulo 4, verso 16. Depois que for lida essa carta entre vós, ele diz, fazei que também seja na igreja dos Laodicenses, leia essa carta. Ele fala assim, e a carta que eu enviei para Laodiceia, vocês leem também. Então ele fala, quando vocês lerem essa carta aos Colossenses, leva ela para ler aos Laodicenses. Mas a carta que eu enviei para eles, vocês leem também. Então, hoje nós não temos acesso à epístola aos Laodicenses. Porém, Paulo fala dessa epístola na sua carta aos Colossenses, certo? Agora, muitas pessoas perguntam assim, pastor, por que não entrou na Bíblia evangélica aqueles 7 livros, né? Aqueles 7 livros chamados livros deuterocanônicos, ou seja, do segundo cânon, ou seja, os livros que estão na Septuaginta, que fazem parte da Bíblia católica, mas não está na Bíblia evangélica, certo? Durante a Reforma, usaram o critério do Concílio de Jânia, ok? O Concílio de Jânia é um concílio feito por judeus que determinaram que a validade do Antigo Testamento, chamado Tanakh, que nós falamos disso na aula passada, o Tanakh, né, que é o Antigo Testamento hebraico, eles tiveram alguns critérios para determinar o que seria o Tanakh. Bem, o primeiro critério deles é que os livros deveriam ser escritos totalmente em hebraico. E esses 7 livros não estão escritos originalmente em hebraico, certo? O segundo critério é que eles deveriam ser escritos dentro do limite do território da Palestina. E no máximo, o terceiro critério é que ele fosse feito até a volta do exílio da Babilônia, ou seja, até o tempo de Esdras. Ainda há um quarto critério, que eles deveriam estar totalmente de acordo com o Pentateuco ou a Torá, certo? Bem, o Concílio de Jânia ele teve um critério importante, a língua hebraica é importante para o judeu, mas o propósito original desse concílio é meio duvidoso, uma vez que eles fizeram isso, abrindo mão desses 7 livros, né, de toda a Septuaginta, que era usado na época dos apóstolos, né, e aqueles judeus da época de Cristo usaram a Septuaginta, hoje não se usam mais. Bem, por que eles não usam? E qual é o objetivo desse critério do Concílio de Jânia? Em partes, era simplesmente cancelar os escritos apostólicos que eram escritos em grego. Assim, ainda que fosse necessário abrir mão desses 7 livros da Septuaginta, que uma vez foi feito por judeus, né, 70 ou 72 judeus, que eram eruditos na língua hebraica e tudo mais, essa tradução para o grego
do Antigo Testamento era reconhecida por eles, pelos judeus mais antigos. Porém, esses tinham um propósito. Se eles não considerassem os livros escritos em grego, assim também os judeus não iam considerar os escritos apostólicos em grego, entendeu? Então, eu não tenho hoje uma capacidade para poder ir lá e falar assim, eles estavam certos ou eles estavam errados. Mas eu tenho uma observação a fazer, que é essa. Se eles cancelassem todos os escritos em grego, logo o Novo Testamento perderia todo o seu valor. Essa foi uma estratégia, digamos, muito inteligente, certo? Nós temos aqui outros livros perdidos. São vários. Eu não coloquei todos porque não iria nem caber aqui para fazer tudo isso. Mas os livros perdidos que nós encontramos alguns na Bíblia citando, você tem o livro dos justos, né? Você tem aqui as referências, Josué, capítulo 10, verso 13, 2 Samuel, capítulo 1, verso 18, e Salmo 69, verso 28, fala sobre o livro dos justos. São livros que não estão nas nossas mãos hoje, certo? Talvez você pode encontrar uma versão, mas nós não temos como provar que aquela versão realmente é a versão original. Não temos cópias. Como o Novo Testamento ele é um documento antigo, na verdade, o Novo Testamento inteiro, dos documentos antigos, ele é o que tem mais cópias, por isso ele é extremamente confiável, certo? Agora, livro da história dos reis de Israel, do Reino do Norte, a Bíblia cita ele em várias passagens. Também não teria como, eu vou colocar algumas referências. 1 Reis 14, 19, 1 Reis 15, 31 e 1 Crônicas 9, verso 1. Fala sobre o livro da história dos reis de Israel, ok? Mas também, logo em seguida, fala do livro da história dos reis de Judá. Aqui já é do Reino do Norte, da casa de Israel e da casa de Judá. Isso está em 1 Reis 14, 29, 1 Reis 15, 23, 1 Reis 16, 19. Fala sobre o livro da história dos reis de Judá. E há também uma referência que pode se referir a ambos os livros, ou a um único livro, que fala do livro da história dos reis de Israel e de Judá, que está aqui, né? Segunda Reis 11, ou o capítulo 35, verso 27. Nós temos ainda outro livro que a Bíblia cita, que é o livro da história de Semaías, o profeta. O livro da história de Ido, o vidente, que está no registro das genealogias. Genealogia é algo importantíssimo na Bíblia. Mas importantíssimo para quê? Bem, imagine você que naquele tempo não existia cartório. E você precisava saber a qual família você pertencia. Então, nesse sentido, o livro das genealogias é extremamente importante. Afinal, a Bíblia começa citando lá em Gênesis, no capítulo 5, verso 1, o livro da genealogia de Adão. Ou seja, aquele complexo chamado lei, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são várias porções que Moisés foi juntando. E Moisés tem ali também em mãos aquilo que ele mesmo redigiu, provavelmente, o livro da genealogia de Adão, e ele insere isso, né, naquele conjunto que nós conhecemos como Gênesis, tá ok? Bem, o livro da história de Semaías, o profeta, de Ido, o vidente, o registro das genealogias, estão em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 25, mas esse livro vai ser usado aqui em Esdras, capítulo 2, verso 62, e Neemias 7, 64. Isso para saber se as pessoas que voltaram do exílio, na Babilônia, eles realmente faziam parte, né, do pessoal que estava apto, por exemplo, para ser sacerdote. Então, espero que você tenha gostado, tenha entendido esse estudo, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e que você possa continuar compartilhando esse estudo bíblico com outros irmãos. Te agradeço, Deus te abençoe, ore por nós e Deus conosco sempre. Emmanuel, Jesus Cristo no nosso coração. Amém? A paz. A paz do Senhor, irmãos. Nós vamos falar agora sobre o primeiro capítulo da Bíblia. Gênesis, capítulo 1. Eu vou ler esse capítulo para que a gente possa aproveitar o máximo possível da questão de todos os comentários que der para a gente estar lembrando aí, ok? Então, a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Os céus e a terra foram criados por Deus. E a terra era sem forma e vazia. Talvez a sua tradução está escrita assim: a terra estava sem forma e vazia, ou tornou-se sem forma e vazia. Aqui tem algo importante que eu preciso pausar. Bem, é que há uma teoria que entre o verso 1 e o verso 2,
passaram-se infinitos anos, que não dá para se contar, né? Deus criou os céus e a terra e de um certo momento a terra se tornou sem forma e vazia. Essa teoria baseia-se na ideia de que a rebelião de Satanás causou o caos na terra. Ok? E depois ela precisou ser, de uma certa forma, refeita, reformada ou recriada. Essa teoria ela tem uma base importante, porque quando nós vamos ler, e no capítulo 1 ainda, no capítulo 2 e no terceiro capítulo, nós vamos ver aqui que a serpente aparece no Jardim do Éden. E essa serpente foi usada por Satanás, vamos dizer assim, né? Mas Satanás, no sexto dia da criação, já teria se rebelado e acontecido toda a trajetória de rebeldia? Não. É muito pouco tempo. Então, essa teoria ela tem um certo peso quando se trata de responder essas questões. Mas eu não vou me ater a ela, ok? O fato é que a palavra era é a palavra hayá. E essa palavra hayá no hebraico, ela significa ser, tornar-se, vir a existir, né? Significa também acontecer, aparecer e estar. Então, várias traduções podem ser possíveis somente nessa palavra. A terra estava sem forma e vazia, tornou-se sem forma e vazia. E a Bíblia diz assim, e havia trevas sobre a face do abismo. Que abismo é esse? O abismo do mar, né? A Bíblia geralmente fala de abismo na profundidade do mar, ou seja, profunda é chamada de abismo. E o Espírito de Deus pairava ou se movia sobre a face das águas, ou sobre as águas. É interessante notar que a Bíblia não tem uma descrição bem nítida da criação da água. Só diz que a água já estava lá e que o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. É interessante também perceber que a água é praticamente indestrutível. A água ela evapora, se você queimar ela vai evaporar, depois ela vai chover de novo, né? Ela vai cair em forma de chuva. Você pode congelar ela, você pode fazer o que for. Ela sempre está em movimento, né? E o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. Eu estava pensando nesse verso, achei interessante como que a Bíblia fala sobre água e Espírito, né? A palavra de Deus é comparada à água, que limpa, e também ao Espírito. Jesus fala assim, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. E ao mesmo tempo ele fala para os seus discípulos, olha, vocês já estão limpos pela palavra. E aí ele está falando em relação à água. Por exemplo, nós temos batismo no Espírito e nas águas, não é isso? É muito interessante, mas vamos lá. E disse Deus, então o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas, então disse Deus, haja luz, e houve luz. A palavra haja aqui é a mesma palavra hayá, onde nós dizemos que a terra era hayá, sem forma e vazia, ou que ela se tornou. Então a luz, disse Deus, haja luz, ele poderia estar dizendo simplesmente assim, que apareça a luz, né? Ou que venha a existir a luz, ou que a luz simplesmente venha tornar a aparecer. Haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Veja que as trevas já existiam. Então ele diz assim, e Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. E foi tarde e manhã. Na minha tradução está escrito assim, primeiro dia. Mas eu tenho uma observação para você. No texto hebraico não está escrito primeiro dia, está escrito um dia. E aí eu vou mostrar para você aqui, está escrito Echad Yom. Essa palavra Echad significa um dia. Então foi tarde e manhã, um dia. Ou seja, houve trevas e houve noite, houve noite e houve dia, contou-se um dia. Porque a palavra primeiro dia é Rishon Yom. Essa palavra primeiro, Rishon, ela significa primeiro. Yom, dia. Primeiro dia, você vai encontrar em Levítico 23, 40. Se você tiver algum aplicativo, tiver alguma forma de consultar, né, o texto hebraico, você vai perceber que Rishon Yom é a tradução correta para primeiro dia. Então, ali não está escrito necessariamente primeiro dia, né? E aí, novamente, isso dá uma margem para que esse primeiro dia, ele tenha acontecido para dar um start, para dar um início
a partir do momento em que a terra estava um caos. E viu Deus, e disse Deus, verso 6, haja uma expansão no meio das águas, e haja uma separação entre águas e águas. Quando Deus fala haja uma expansão, ele vai fazer divisão de águas, águas de cima e águas de baixo. A palavra expansão pode estar escrito firmamento. O que é firmamento? Algo firme, uma superfície estendida, sólida. Essa é a tradução correta para a palavra raquia, ou raquiá, né? Superfície estendida, sólida. Pode pegar e consultar o dicionário hebraico, você vai ver isso. Superfície estendida, sólida. Interessante. E se a superfície é sólida, nós logo pensamos ser o quê? Águas de cima e águas de baixo, seriam as águas de baixo da terra, né? E as águas em cima da terra. Está explicado. Mas não é isso que o texto está dizendo. Aqui ele fala assim, haja uma expansão que separe a água e a água. E Deus fez a expansão e fez separação entre águas, entre as águas que estavam embaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E Deus chamou a expansão, que é sólida, firme, o firmamento, chamou a expansão céus, não é terra ainda. É isso que é intrigante, porque Deus colocou águas em cima de uma superfície sólida. Não está falando das nuvens, nem chovia nessa época, não é? Não está falando das nuvens, não está falando de águas em cima da expansão e águas embaixo da expansão. Deus separou essas águas e colocou o nome dessa expansão. Faça um desenho para você entender o que eu estou dizendo. Colocou o nome da expansão sólida de céus. E foi tarde e manhã do segundo dia. 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareceu a porção seca. A porção seca no singular me lembra, se você estudou geografia, de um continente único que se chamava Pangeia, né? Isso antes do dilúvio, evidentemente, né? Então fala assim, apareceu a porção seca, e assim foi. E Deus chamou a porção seca de terra. Agora sim a terra aparece. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Então Deus pega aqui a porção seca, dá o nome de terra, e ao ajuntamento das águas chama de mares, ou oceanos, como nós conhecemos, né? Verso 11. E disse Deus, produza a terra, a porção seca, erva verde, né? Erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. Então ele produziu alimento, né? E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, todo tipo de erva, né? Cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde de manhã o terceiro dia. Vamos para o quarto dia. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. Propósito, vou criar luminares. Primeiro, para ter separação de dia e noite. Outra coisa, para que eles sejam para sinais. Lembra dos sinais no céu, que Jesus fala da sua vinda? Lembra que a Bíblia fala que Deus fala do fim desde o começo? Então, os luminares servem para sinais. E para tempos determinados e para dias e anos. O que é tempos determinados? A palavra para tempos determinados é moed. A palavra moed, eu vou fazer ela aqui, de uma forma simplificada, seria moed. Ok? O que quer dizer moed? Tempos determinados, tempos para reuniões solenes, para as festas. Ok? Dia da lua nova, você vai entender isso quando começar a estudar a lei de Deus. Então, isso tudo era baseado no ciclo lunar em Israel. E sejam para luminares na expansão dos céus. Lembra da expansão, firmamento? Para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior, Deus, antes da ciência testemunhar isso, porque olhando daqui da terra, a lua e o sol parecem ter o mesmo tamanho, não é? Você olhando daqui, quando acontece um eclipse, eles parecem ser iguais. Mas Deus já tinha testemunhado isso há muitos milênios atrás.
os dois grandes luminares, o maior para governar o dia, que é o sol, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas, né? E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que era bom. E foi tarde e manhã do quarto dia. Veja que tudo que Deus está fazendo, Ele está fazendo e falando assim, isso é bom, isso é bom, isso é bom. E agora eu tenho algo para falar sobre isso aqui, né? Sobre os luminares. Salmo 104, verso 19. Vamos dar uma passadinha lá. Salmo 104, verso 19. Diz assim: designou a lua para as estações, para os tempos determinados. O sol sabe a hora de se pôr. Tá vendo? Deus designou a lua, deu ela um propósito para as estações. Ela tem um propósito de contagem de tempo. Agora, Salmo 136, verso 5 até o verso 9. Salmo 136 vai dizer assim, olha, sobre esse assunto. Isso mesmo. Você pergunta assim, por que Deus criou as coisas? Porque toda vez que nós vamos fazer uma leitura, nós temos que perguntar aonde, como, por quê, para quê, não é? Por que Deus fez? Aqui o salmista vai dizer, vou ler a partir do verso 4. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, que é o nosso assunto aqui, porque a sua benignidade dura para sempre. Por que Deus fez os céus? Porque a benignidade dele dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Por quê? A sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. Então o salmista diz o propósito da criação, porque Deus é benigno. Se nós entendermos aquela teoria de que antes do princípio dessa criação, onde começa a narração dela, houve uma rebelião, e aí você para e pensa, por que Deus vai fazer de novo? Por que Deus vai recriar? Vai dar uma nova oportunidade? Porque a sua benignidade dura para sempre. Peixes e aves, não é? Na Bíblia tem algo interessante. Vamos ler aqui, olha. Fala assim, verso 20. Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente que voa sobre as... répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias. Só que a palavra aqui não é grandes baleias. A palavra aqui é tanim. E o que significa tanim? Algumas traduções podem estar assim, animais aquáticos, grandes baleias, monstros marinhos, mas a palavra é tanim. Tanim significa isso aqui, ó, dragão. Incrivelmente tem essa palavra repetida na Bíblia várias vezes, mas eles preferem traduzir por chacais, crocodilos, monstro do mar. Mas quando chega em Apocalipse, João vê um dragão vermelho. Será que Deus estaria usando uma figura de algo que ele não criou? Será que ele iria usar, sendo que ele usa figuras, por exemplo, Jesus como um cordeiro, como um leão, né? Uma pomba representando o Espírito Santo, ele usa lobos como figuras más, agora ele vai usar para Satanás a serpente, que é um símbolo de algo que Deus criou, e ele usa o dragão. Será que Deus iria pegar emprestado uma figura de um animal de mitologia para aplicar na Escritura simplesmente porque não tinha uma outra figura que ele criou para apresentar, né? Esse dragão, ele aparece na Bíblia em vários lugares. Um dia eu quero mostrar isso para vocês, principalmente em Jó, aonde aparece lá a figura de Leviatã. Leia a descrição e você vai ver se aquilo ali tem a ver com hipopótamo ou com algum tipo de crocodilo. Não, de forma alguma. Ainda mais que solta fogo pela boca, né? Solta fumaça pelas narinas. É um bicho quase indestrutível, né? E se há tanto testemunho na história da humanidade da existência de dragões,
E a Bíblia usa essa expressão, por que não colocar isso aí, né? Mas fazer o quê? Vamos lá. O bom é que nós sabemos que os animais marinhos foram criados aqui no quinto dia, os peixes e as aves do céu. Vamos continuar nossa leitura. Então diz assim, ó. E Deus criou as grandes baleias, né? E todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram. Sobre o taninho, vou te dar outra referência para você pesquisar. Isaías 27, verso 1. Tá ok? Vamos lá. Criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram. Quem produziu os animais aqui foram as águas. Quem produz os animais aqui é a terra. Então, água, terra e ar. Né? Os céus, vamos dizer assim, são animais que estão ali sobre eles. Conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Mais uma coisa que Deus viu que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e manhã do quinto dia. Bem, aqui eu vou dar uma passada sobre esse quinto dia aqui, de uma certa forma que você vai entender simplesmente o seguinte. Foi criado no quinto dia os peixes e as aves, e Deus começa a dar mandamento para esses animais. Multipliquem-se, façam filhotes, encham a terra, povoem, né? E agora diz assim, e foi tarde de manhã o quinto dia. Agora o verso 24. E disse Deus, produza a terra alma vivente. Está vendo? A terra está produzindo animais, seres animados. Conforme a sua espécie, gado, né, de modo geral, répteis e feras da terra, são animais ferozes. Conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Agora Deus vai, depois de terminar toda a sua obra, ele começa a falar assim, e disse Deus, façamos. Disse Elohim, que é no plural, e ele continua a narrativa no plural. Façamos. Está ali o Pai e o Filho na criação agindo, como Davi vai falar assim, Jó vai dizer assim, o Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Não é? Então, façamos o homem, a nossa, plural, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, parecido com a gente. E domine, aqui Deus está dando autoridade, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus criou o homem reto. Deus não criou o homem bagunçado, com falhas, né? Eu vou mostrar isso para vocês. Isso está aqui em Eclesiastes, no capítulo 7, verso 28. Diz assim, aliás, verso 29. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto. Porém, eles inventaram muitas confusões, muitas astúcias. Deus fez o homem perfeito, Deus fez o homem à sua imagem, né? Mas eles inventaram muita astúcia. O livre-arbítrio que Deus deu para o homem permitiu, não induziu, mas permitiu que ele fizesse escolha entre uma árvore boa e uma árvore má, ou seja, os dois caminhos. O homem escolheu o caminho mau. Então, criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. Homem e mulher o criou. A ciência testifica disso. Porque você vê que o homem, foi do homem que saiu a mulher, né? E depois, o homem sai da mulher, quando ele nasce de mulher. E é interessante que para que isso aconteça, tem que ter um pouquinho de cada um em um deles. A ciência vai fazer assim, cromossomos X, 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 Y. E você vai observar que tem o X em ambos, não é isso? Vamos lá. E disse Deus, Deus abençoou e disse, olha o mandamento de Deus para o homem, primeiro mandamento para eles.
frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus está dando autoridade, está dando mandamento para eles encherem a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a terra, sobre a face da terra, toda árvore que há fruto que dê semente, seja usar para mantimento. Ou seja, a comida de Adão e Eva eram isso aqui, ó, ervas que dão sementes e árvores que dão frutos que dê semente. Então, o alimento deles não era carne, né? O alimento deles era só erva verde no princípio. E aí ele fala assim, e a todo animal da terra, e a todas as aves do céu, e a todo réptil da terra que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. Leão comia grama, boi comia grama, como vai ser no milênio, né? E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E assim foi tarde e manhã, o sexto dia. Então, já no sétimo dia, o que acontece? A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, e aqui ele cessou de criar. A palavra sábado, Shabbat, significa descanso, repousar, parar, cessar. Não quer dizer literalmente que Deus estava descansando, mas que ele simplesmente parou, interrompeu a criação. De um certo modo, é isso que aconteceu. Tá ok? Que Deus abençoe vocês e nós vamos agora para o próximo vídeo. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Quando nós vamos para João, capítulo 1, verso 1, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E se você continuar a leitura, no segundo verso diz assim, ele, o verbo, ou a palavra, que estava com Deus e era Deus, fala assim, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A Bíblia começa a falar do princípio e que esse princípio está relacionado com o verbo, a palavra. Talvez a sua Bíblia está escrito verbo ou palavra, no grego, logos. Esse logos, que é o verbo, a palavra, é Jesus, é Cristo. A Bíblia já começa falando de Jesus no princípio. A Bíblia diz que ele é o princípio e ele também é o fim. Fala que ele é o primeiro e que ele é o último, que ele é o alfa e ômega. São duas letras do alfabeto grego, a primeira e a última letra. Ou no hebraico estaria Aleph e Tav. Agora, a Bíblia diz que Jesus é o Amém. Está em Apocalipse 3,14. Nós vamos ler daqui a pouco para falar do Arquê, que é o princípio. Agora, a Bíblia começa falando de princípio e ela termina falando Amém. Jesus é o Amém. Ele é o princípio. Ele é o fim. Toda a Escritura testifica dele. É disso que ele vai falar em João, capítulo 5, verso 39. Ele fala assim, examinai as Escrituras, né? Porque vocês julgam ter nela a vida eterna. E são elas que testificam ou testemunham de mim. Então, as Escrituras falam de Jesus. O propósito de Deus falar de Abraão, Isaac, Jacó e tudo é até chegar a Cristo. O objetivo é falar de Cristo. Desde o início, tudo fala dele. Então, agora nós vamos começar a ver alguma coisa importante sobre esse assunto. A palavra Bereshit quer dizer no princípio ou em princípio, né? Ela tem uma raiz. Bereshit tem a raiz rosh, né? Essa raiz, essa palavra, deixa eu escrever ela aqui. Rosh. Opa, aqui é um H. Bem, essa palavra, ela
tem um significado de começo, de primeiro, de fundador, cabeça, primícia, principal, né? Tem também o sentido de primogênito, que é também uma palavra ligada em arquê, do grego. Bereshit no hebraico e arquê no grego. Tá ligado? São duas palavras que querem dizer princípio, principal, primeiro, primogênito, né? Cabeça, líder. Então, você vai encontrar essa palavra aqui em Apocalipse 3:14, que eu vou ler agora, e depois Colossenses 1, né? Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Inclusive, é um verso muito mal interpretado, né? Fala assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Isso diz o Amém. Quem é o Amém? Jesus, né? A fiel testemunha e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Não que ele seja a primeira criatura de Deus, mas que ele é a base de toda a criação de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele, não só através dele. Tudo foi feito por ele, não é? E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o arquê de Deus, é o arquiteto, ele é o criador das coisas, não é isso? Agora você vai ver em primeira... Vou primeiro para Colossenses. Colossenses, capítulo 1. Vou ler a partir do verso 9. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não paramos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e de toda a sabedoria e inteligência espiritual. Inteligência espiritual não é algo que se adquire naturalmente. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, não em algumas coisas, em tudo, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. É isso que você está fazendo agora, crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Lembra que no princípio fala da luz? Deus diz, haja luz, e houve luz. O que Deus está mostrando? A Bíblia diz que, afinal, que Deus mostra as coisas do fim desde o começo. Essa luz é Cristo, né? É uma referência a Jesus. Por isso, se você ler em João capítulo 1, onde nós acabamos de ler e continuar a leitura, vai falar que João veio para que testificasse da luz. João não era a luz, mas ele falava da luz, e essa luz é Cristo, né? Então fala assim, o qual nos tirou nos fez, olha, idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas, do poder da escuridão, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o sangue de Cristo, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível. Quer ver a Deus? Olhe para Cristo. Ele é a imagem, não é apenas uma imagem semelhante, parecida, ele é a expressa imagem da pessoa do Pai. O primogênito de toda a criação. A palavra primogênito aqui, na verdade, é arquê. Então, quando fala que ele é o primogênito, tem gente que pensa que ele é o primeiro a ser criado. Mas Paulo continua explicando que não é porque ele é o primeiro a ser criado, mas porque o qual é a imagem do Deus invisível, o arquê de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Olha a glória de Cristo. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ou seja, quando fala que ele é o princípio primogênito, né? Vai falar aqui que ele tem a preeminência, ele é cabeça, tudo está focando na primeira palavra da Bíblia,
Bereshit. Bereshit, cabeça, fundador, princípio, primícias. Tudo fala de Jesus. Então não poderíamos começar um curso bíblico sem falar de uma forma um pouco mais aprofundada sobre Jesus. Afinal de contas, a Bíblia fala todo dele, né? E muitas pessoas têm desprezado Cristo na leitura da própria Escritura. Pessoas que dizem que Jesus não merece adoração. Algumas pessoas falam que Jesus não pode receber a honra que o Pai recebe. Então eles precisam ler Malaquias, capítulo 1, verso 6, onde Deus fala assim, olha, eu não sou o Pai, cadê a minha honra? Eu não sou o Senhor, né? Agora, se você pegar em João capítulo 5, verso 22 e 23, a Bíblia diz o seguinte, que o Pai deu ao Filho, porque o Filho esvaziou a si mesmo, e depois ele recebe a glória que ele tinha antes com o Pai, né? Isso que ele fala, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, porque ele havia esvaziado a si mesmo. Mas agora, a Bíblia diz assim, que o Pai deu ao Filho o poder de julgar. Ele é juiz. Ele tem poder de julgar, né? E aí ele fala assim, para quê? Para que todos venham honrar. Olha para você ver, eu vou abrir esse verso porque ele é maravilhoso. João, abre sua Bíblia aí, João capítulo 5, fala assim, olha, verso 22, porque também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Olha que autoridade. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai, da mesma forma que honram o Pai. Então, há pessoas que dizem que honram o Pai, mas honram o Filho de uma maneira diferente. Não existe. Honre o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, irmãos, nós precisamos entender isso, que Jesus é a base de toda a Escritura. Tudo fala dele, tudo aponta para ele. Todos os justos, em suas obras justas, a Bíblia descreve isso com um propósito, revelar Cristo através da vida desses homens. Tá certo? Então vamos lá, para você ver que coisa chique. Olha que coisa chique de Deus. Apocalipse capítulo 1 vai falar o seguinte. Ó, Apocalipse 1, verso 8, diz assim, Jesus falando dele, eu sou o Alfa e o Ômega. Olha aqui, Alfa e Ômega. O princípio e o fim. Tá certo? Diz o Senhor que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Era e há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos ver, vamos continuar. Apocalipse 1,17, no mesmo capítulo. Vira a folha, está escrito assim. E quando eu vi João falando, caí aos seus pés como morto, né? Semelhante às visões que Daniel teve, né? E outros, como Ezequiel. Ele diz assim, mas ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, dizendo, não temas, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sabe quem é esse que João viu? Jesus. Agora, observe, ele é o primeiro e o último. Capítulo 2, verso 8 de Apocalipse. Diz assim, e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, isso diz, o primeiro e o último. Quem é o primeiro e o último? Aí ele fala assim, e eu que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves do Hades, da morte, né? E do Hades. Agora veja bem, Jesus é o primeiro e o último, ele é o princípio e o fim. Ele também é o Alfa e Ômega, Aleph e Tav. Apocalipse 21. Olha que coisa chique. Verso 6. Diz assim, e disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Jesus dizendo, agora por que eu coloquei Isaías aqui? Porque as pessoas tentam tirar a divindade de Cristo e se esquecem de quem é o primeiro e último, princípio e fim, que Jesus não poderia trazer para si esse tipo de nome, esse tipo de glória sem divindade do Pai. Porque Isaías fala o seguinte, vamos lá para Isaías 44. Tá?
os meus vídeos não são cortados e editados no meio, por isso eu vou abrir a Bíblia durante a gravação, ok? Então, Isaías 41, verso 4, diz assim: quem realizou tudo isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro. Aliás, é 44, 6. Eu escrevi errado aqui, deixa eu tirar 44, 6. Ok? Diz assim: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Primeiro e último, que é Jesus, que João viu. Ele diz assim: e fora de mim não há Deus. Jesus é o primeiro e último. E ele fala: e fora de mim não há Deus. Por isso que ele diz: eu e o Pai somos um. Tá certo? Ele não diz que ele e o Pai é a mesma pessoa, mas ele diz que ele e o Pai são um só Deus. Eles têm uma unidade no Espírito. Por isso o Espírito Santo é chamado Espírito Santo de Deus, Espírito de Cristo que estava nos profetas. Isso, mais à frente, nós vamos trabalhar e explicar isso cautelosamente. Isaías 48, verso 12, diz assim: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, eu, o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos, e os chamarei e aparecerão juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado essas coisas? O Senhor o amou e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu o tenho falado, também já o chamei, o trarei e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em oculto desde o princípio, desde do tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora, olha quem está falando isso. Eu que sou o primeiro e o último está falando o seguinte: e agora o Senhor Jeová me enviou a mim com o seu Espírito. Viu quem falou isso? Jesus é o primeiro e último e fala assim: agora o Senhor Jeová enviou a mim com o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, seu Deus, que te ensino o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Esse primeiro tópico é para falar algumas coisas. Primeiro, é para falar que Jesus é o princípio e o fim. E para reforçar a divindade de Cristo, né? Uma oportunidade linda para falar disso. João capítulo 8, verso 24, vai dizer o seguinte, ó. Olha para você ver. Perguntaram para Jesus quem era ele, né? João capítulo 8, verso 24. Vamos ler o 24 e 25, né? Diz assim: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Disse Jesus: o mesmo que também já desde o princípio vos disse. É isso que Jesus estava falando. Agora, primeira epístola de João, capítulo 1, verso 1. Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos e vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado com as nossas mãos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram, isso proclamamos sobre a palavra da vida. O que era desde o princípio, João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo. O que ouvimos e vimos com os nossos olhos e temos contemplado e as nossas mãos tocaram. É isso que nós pregamos, nós testemunhamos que o verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, verso 14. E por fim, primeira epístola de João, capítulo 2, versos 13 e 14, diz assim: Pai, escrevo
Pais, né? Escrevo-vos, João dizendo, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Pais, eu estou escrevendo para vocês porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E fala assim, jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Então ele fala, eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. A palavra está em vocês. É por isso que em João, olha que coisa linda, só para nós terminarmos esse vídeo, Jesus vai falar assim em João 14, né? Ele fala assim no verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. No verso 23 diz assim, e Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Não basta falar que ama, tem que amar, guardar a palavra. E o meu Pai o amará. Se alguém me ama, o meu Pai vai amar ele. E viremos para ele e faremos nele morada. Como é que o Pai e o Filho fazem morada em nós? Por meio do Espírito Santo. Amém? Por isso você vai ver uma frase linda, logo depois de Gênesis capítulo 1, que diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, e aí o verso 2, e a terra era ou estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Que Deus abençoe você, e nós vamos para o próximo vídeo, e que você possa continuar aí ligadinho, abrindo sua Bíblia. Que Deus abençoe você sempre e ore por nós, amém? Bem, nós vamos fazer um vídeo rápido só para explicar uma coisa muito simples, que vai ajudar você muito, e você poderia já anotar isso já em cima da sua Bíblia. O livro de Gênesis fala do princípio de todas as coisas. Então, Gênesis está sempre conectado com o início. Por exemplo, onde começou o céu, a terra, o início dos homens, o início das famílias, o início das cidades, né? O início da nação de Israel. Né? E ali foi o princípio de todas as coisas está ali. Bem, Êxodo quer dizer saída. Né? Então, Êxodo é a saída do povo do Egito. Ele trata primariamente desse tipo de assunto. Levítico fala dos ritos dos sacerdotes, das ofertas, do tabernáculo. Então, o livro de Levítico está ligado com esse assunto. E o livro de Números fala das duas contagens do povo de Israel do Egito, quando eles saem do Egito. Então, eles saem do Egito, é feita uma contagem, um censo. O primeiro censo é feito no início do livro de Números. E depois, você vai passando o tempo, o povo caminha 40 anos no deserto, e antes do povo entrar na Terra Prometida, Moisés faz uma segunda contagem. Agora não é mais os pais que saíram do Egito, mas são os filhos que estão entrando na Terra Prometida, uma vez que seus pais morreram no deserto. E Deuteronômio é a junção de duas palavras gregas, deutero e nômio, né? Quer dizer, nômio, lei, e deutero, segunda. Segunda lei, ou seja, uma repetição da lei. Por que repetição da lei? Você viu que em Números há a primeira contagem dos pais que saem do Egito. Esses ouviram a lei lá no Monte Sinai. E os seus filhos ainda eram crianças, né? 40 anos depois, os pais que ouviram a lei morreram. Então Moisés precisa repetir a lei para os filhos que vão entrar agora na Terra Prometida no próximo livro, que não faz parte daqui desse conjunto de 5 da lei, né, da Torá, é o livro de Josué, que fala da entrada do povo na Terra Prometida. Tá ok? Deus te abençoe e ajude a gente a levar esses vídeos a outros irmãos também. Amém? A paz do Senhor. A paz do Senhor. Eu vou passar aqui um breve resumo de todo o conteúdo do assunto bíblico que nós vamos estudar. Bem, começamos com a criação, isso em Gênesis. Depois eu vou falar sobre Adão e Eva, sobre a queda, né, no jardim, a desobediência do homem lá no jardim. Noé, dilúvio, o assunto relativo ao dilúvio. Babel, é a Torre de Babel, a cidade que se tornou Babilônia. Abraão, nome importantíssimo. José, o José que foi para o Egito, mas não é José do Egito, é José que estava no Egito.
Moisés, e aí nós vamos falar do Êxodo, a lei que foi dada no Sinai, né, no Monte Horebe, o tabernáculo, né, que Deus instituiu no deserto, a peregrinação do povo de Israel durante aproximadamente 40 anos, a terra prometida, a terra que pertencia a Canaã, que Deus prometeu ao povo de Israel. Juízes, vamos falar da sequência de juízes, juízes que governaram o povo de Israel até a chegada dos reis. E esses reis, os principais, Saul, Davi e Salomão, certo? Davi teve um sonho que se concretizou com seu filho Salomão. Que sonho é esse? O sonho de construir um templo ao Senhor, uma casa ao Senhor, mas mesmo no dia que Salomão fez essa casa, ele fala, eu sei que nem o céu, nem os céus dos céus podem conter ao Senhor, quanto mais essa casa. Salomão tinha consciência disso, embora ele faça o desejo do seu pai, que era construir uma casa em nome do Senhor, ao nome do Senhor, certo? Uma homenagem. Aí depois nós vamos estudar aqui, esses 3 reis foram os únicos reis que governaram Israel completamente nas suas 12 tribos, principalmente Davi, ok? Agora, depois da morte de Salomão, o reino de Israel é dividido, e nós vamos estudar isso, é um assunto importantíssimo. Ele é dividido em 2 partes, reino do norte e reino do sul. O reino do norte recebe o nome de Casa de Israel, e o reino do sul recebe o nome de Casa de Judá, ok? A parte de cima, a Casa de Israel, tinha como capital Samaria, então nós vamos ver a queda de Samaria, ok? Que foi uma das cidades sede de Efraim. Depois, cativeiro assírio. Quando ela cai, ela é cativa da Assíria. Tá? Já a parte de baixo, o reino do sul, que é a Casa de Judá, acontece a queda de Jerusalém. Com a queda de Jerusalém, eles são levados para o exílio na Babilônia, o exílio babilônico. Né? Esse exílio vai durar 70 anos e eles retornam do Egito para a terra de Judá, ok? E começa a reconstrução da cidade e do templo, dos muros e tudo. Já no Novo Testamento nós temos o ministério de Jesus, tá? Nascimento e vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Cada detalhe desse é importante. O dia de Pentecostes, um dia fundamental na história da igreja. A igreja primitiva, né, quando eles começam a cumprir aquele ide, eles deveriam aguardar o Pentecostes, né, na verdade, aguardar a descida do Espírito Santo que ocorreu no dia de Pentecostes, para então começar a cumprir o ide por todo mundo, certo? Então inicia-se então a igreja primitiva, principalmente com o livro de Atos. E a doutrina dos apóstolos são as cartas, fundamental para todo cristão entender o que é que Deus quer de cada um de nós, como igreja, como indivíduo, né? Um corpo coletivo também. E, por fim, o livro de Apocalipse, que é o mais importante livro profético que nós temos hoje no Novo Testamento. Fala de coisas que já estão acontecendo e coisas que ainda estão para acontecer em breve, tá ok? Deus abençoe você. Então está aqui a grade do curso, né? É um curso simples, porém um curso profundo ao mesmo tempo, né? Simples para você entender o objetivo dele, mas é profundo quando nós formos detalhar cada um desses tópicos, tá ok? Deus abençoe, ore por nós sempre. Te agradeço em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Agora nós vamos fazer um paralelo entre os 7 dias da criação e a obra de Jesus Cristo aqui na Terra. O que poderia ter a ver os 7 dias com a obra de Jesus? Bem, primeira coisa que nós vamos ver é que tudo isso tem uma relação muito íntima com Jesus e os seus discípulos. No primeiro dia, a Bíblia diz que houve luz. Deus disse, haja luz. No segundo dia, ele fez separação entre águas e águas. No terceiro dia, Deus criou as árvores, né? Frutos, sementes, essas coisas. No quarto dia, Deus criou os luminares e falou que eles deveriam estar ali para estabelecer tempos determinados. Né? E isso vai funcionar principalmente para o povo de Israel no tempo de festas. Moed, são os tempos determinados, as festas solenes ao Senhor. No quinto dia, Deus criou os peixes e as aves, os animais marinhos, animais que voam, né? No sexto dia, o restante dos animais e a humanidade. E no sétimo dia, a Bíblia diz que aconteceu o Shabat. Shabat, sábado, é quando o dia de descanso. Deus descansou, embora ele não precisasse descansar. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também.
O que é que Jesus faria? O que o Pai faz até hoje? O que Jesus faz até hoje? Nós vamos entender. O primeiro dia diz que Deus criou a luz. Fala assim, haja luz, ou apareça a luz, surge a luz. E houve luz. Nas trevas havia luz. No verso 1 de Gênesis diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Agora, Jesus Cristo diz que Ele é a luz do mundo. Vamos lá. João capítulo 1. Eu vou voltar no capítulo 1, esse assunto é importante, porque João capítulo 1 diz assim, observe a luz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, o Verbo, estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então está falando do princípio lá. Todas as coisas foram feitas por Ele. Então fala assim, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Está falando do princípio, está falando de luz. E a luz resplandece nas trevas. Olha, Deus fez separação de luz e trevas naquele dia. Chamou a luz dia e as trevas noite. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Interessante que a luz é criada antes do sol, antes dos luminares, do sol, lua e estrelas. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, não era João a luz, mas para que testificasse, ou testemunhasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, Jesus, e o mundo foi feito por ele. O mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Esses são os filhos de Deus. Alguns rejeitaram Jesus. Não é irresistível. A graça foi oferecida a todos, mas os seus não o receberam. Os quais, os filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, não é descendência de Abraão, na carne, né? Nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Lembra que Jesus fala que você precisa nascer de novo, Nicodemos, nascer da água e do Espírito. Não é porque você é judeu segundo a carne que você já é salvo. Então diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, o seu brilho, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo, esse era aquele a quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, é Jesus, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade, a realidade, vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Portanto, toda vez que você vê a imagem de Deus no Antigo Testamento, um homem viu a Deus. Ele viu sim Deus, mas na sua imagem, Cristo. Toda vez que alguém teve contato e viu Deus, falou com Deus face a face, falou com Deus mesmo, mas falou com a imagem de Deus, o seu Filho Jesus. A luz que resplandece no meio das trevas. Agora, olha que interessante ainda, João capítulo, terceiro capítulo, verso 19. Lembra que aqueles que creem no nome de Jesus, esses são salvos? Olha o verso 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz,
porque as suas obras eram más. Gostaram mais da escuridão, porque as obras são más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, ele quer se esconder. E não vem para a luz para que as suas obras não sejam questionadas. Quem faz as coisas erradas não gosta de ser questionado. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, os quais são feitas em Deus. No princípio, as trevas cobriam toda a terra, mas a luz surgiu. Agora, João capítulo 8, verso 12, diz assim: Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Lembra quando Jesus disse: Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Abandone as coisas que você aprendeu na escuridão, nas trevas. Agora você vai ser moldado segundo a iluminação do entendimento de Deus. Davi diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Jesus é a luz. Agora, vamos para o segundo ponto, as águas. Jesus fala algo interessante numa conversa com uma mulher. E em João capítulo 4, verso 10, diz assim: Jesus respondeu e disse: Se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é o que diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. E disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar o poço, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Sabe o que é água viva? É água que nasce de uma fonte. Como que você vai me dar uma água viva, uma água corrente, sendo que você não tem como tirar nem a água do poço, nem um balde, És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Olha, irmãos, águas vivas. É o que ele está dizendo aqui. Agora, no capítulo 7, verso 38, diz assim: Quem crê em mim, como diz a Escritura, não é crer de qualquer maneira. Rios de águas vivas jorrarão do seu interior. Aqui Jesus faz uma conexão sobre as águas. Agora, árvores, frutos e sementes. Você lembra que um semeador, Jesus faz uma parábola do Evangelho, o semeador saiu a semear a palavra de Deus como semente. Os seus frutos são as obras que você pratica, e ele mesmo coloca a si próprio como uma árvore, quando ele diz: Eu sou a videira verdadeira. João 15, aqui eu só coloquei verso 1 e 5, está escrito assim: João 15, verso 1, Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. E aqui ele vai falar de frutos, Toda vara que em mim não dá fruto, atira e limpa, e aquele que dá fruto, atira e limpa aquele que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. A vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Árvore, fruto, semente. Pregação. Então, aqui Jesus tem uma conexão, com um dos dias. Nós estamos fazendo apenas um paralelo, irmãos? 4, luminares, Malaquias 4:2 diz assim. Vamos lá. Enquanto eu abro a Bíblia, você abre também. Diz assim: Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Esse é Cristo. O sol da justiça. E cura, ou salvação, trará nas suas asas, na orla dos seus vestidos, quando a mulher toca lá. E saireis e saltareis como bezerros
no cevador, ficareis felizes, né? Bezerro feliz, saltitante. Agora, Salmo 84, 11 diz assim, olha que coisa chique. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, brilho, né? Não retirará bem algum aos que andam na retidão. O Senhor é sol e escudo. Jesus é o sol da justiça. Mateus 13, 43 diz assim. Vamos lá. Olha, então os justos, você que é filho da luz, resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em Daniel fala que aqueles que ensinarem a muitos brilharão como as estrelas no céu, sempre e eternamente, brilhando cada vez mais. 17, Mateus 17, verso 2. Jesus transfigurou-se diante deles, né? E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. O rosto de Jesus, e fala assim, que o rosto dele brilhava como o sol, quando na sua força resplandece. Certo? Olha agora, no quinto dia, fala da criação dos peixes e das aves. Não é? Qual a correlação nós podemos ter de peixes e aves? Primeiro eu vou falar sobre ave. Né? Nós temos aqui uma figura importante, onde acontece em Lucas, capítulo 3, verso 22. Né? Vou ler o verso 21. E aconteceu que, como todos o povo se batizava, sendo Jesus também batizado, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Essa voz que veio para que Jesus ouvisse e todos aqueles que estavam em volta ouvirem, fala, eu creio que ela falava em hebraico, né? Eu não posso aqui bater o martelo e falar assim que aconteceu, mas aquele povo era israelita. E se você pegar em hebraico, a palavra amado aqui tem a mesma raiz da palavra amado, que é Davi. A palavra Davi significa amado. Então, eu creio que é um link em que Deus está fazendo assim, olha, tu és o meu filho Davi, em que eu me alegro. Porque Davi é uma figura de Cristo. Várias profecias no Antigo Testamento falavam a respeito do Davi que viria para reinar, para governar, mas esse Davi que falava para reinar para sempre era Cristo. Está entendendo? Vamos lá. Peixes, Lucas 5, verso 4 e até o verso 7. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar, lance-se ao mar alto, né, e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse, mestre, temos trabalhado a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram a tão grande quantidade de peixes que rompiam as redes. E fizeram um sinal para que os companheiros que estavam no outro barco fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, de modo que quase iam a pique. Isso aqui é uma visão profética da pesca que eles iriam fazer mais à frente, só que não de peixes, né? Mateus 13, olha o que Jesus aponta. Verso 47, diz assim. 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que são as nações, e apanha toda a quantidade de peixes. O que são peixes aqui? São pessoas. Aquela pesca maravilhosa lá, que eles tentaram pescar e não conseguiram pelas suas próprias forças, na verdade, quando Jesus ministra a palavra para eles, eles conseguem pescar. Está falando em relação ao quê? Vamos ver. Jesus chega no Mateus capítulo 4, em Mateus capítulo 4, verso 19, e diz o seguinte, ó, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Não adiantava eles tentarem pescar com as próprias forças, que não ia pescar. Por isso Jesus fala, aguarde em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A partir dali, na primeira pesca de Pedro, ele pregando a palavra,
quase 3.000 almas se converteram, depois 5.000 almas, as redes já estavam enchendo, né? Só um barquinho para Pedro tomar conta ele não conseguiria. Então, olha, chama o seu companheiro para cuidar de todos esses peixes. Tá? Agora, vamos lá. Sexto dia, animais e humanidade. Você vê Cristo como uma figura de um animal aqui, o cordeiro, né? João olha para Jesus em João capítulo 1, verso 29 e 36 e fala assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outro animal que é figurado aqui em Apocalipse 5, verso 5, é o leão da tribo de Judá. Primeiro ele vem como um cordeirinho, manso, sofre, humilde, apanha. Depois ele vem como um leão. Ninguém mexe com ele. Agora, ele é o rei, né? Poderoso. Agora, Jesus também vem como um homem. Hebreus capítulo 1, 17, o verbo que se fez carne, que está escrito em João capítulo 1, verso 14. Aqui, ó, em Hebreus 1, 17, diz que em tudo era necessário que ele se fizesse semelhante aos seus irmãos. Em Filipenses vai dizer que ele não teve apego pela forma de Deus, mas ele humilhou-se a si mesmo, tomando forma de servo, forma de homem. Essa forma de homem ele tomou. Ele se tornou verdadeiramente filho do homem. O filho de Deus como filho do homem. Então aqui está a representação dos animais e humanidade. E por fim, o sábado, Shabat, o dia do repouso. Depois que Deus criou todas essas coisas, em 7 dias, porque é assim que está escrito, por exemplo, em várias partes da Bíblia, Deus criou tudo em 7 dias. Essa criação de 7 dias está descrita a partir daqui, né? Isso está lá nos 10 mandamentos, por exemplo, quando diz para os israelitas guardarem o sábado, porque em 6 dias Deus criou tudo e no 7º dia descansou. Jesus Cristo fala aqui em Mateus 11, 29. Vou ler, porque esse verso é maravilhoso. Jesus diz assim, ó, 11, 29. Tomai, 28, vou ler a partir do 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vocês estão trabalhando demais. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus é o nosso descanso. Agora, é interessante a gente perceber que Jesus fala assim, em João capítulo 9, verso 5, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E é interessante que ele vira para os seus discípulos e fala assim, mas vós sois a luz do mundo. Cristo em nós, né? Se você olhar, quando nós lemos Mateus, capítulo 4, diz assim, ó, Mateus 4, 13. E deixando Jesus Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, a terra de Zabulon, ou Zebulon, e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo, assentado em trevas, viu grande luz. E para os que estavam assentados na região da sombra da morte, raiou a luz. Isso está em Isaías, capítulo 9, verso 1 e 2. E para encerrar esse vídeo, eu quero ler Isaías, capítulo 8. Isaías, capítulo 8, tem um verso que diz assim, ó. Verso 20. À lei e aos profetas. Se eles não falarem, os profetas não disserem, segundo esta palavra, é porque não há luz neles. A lei e ao testemunho, né? A lei e ao testemunho da lei. Se alguém não falar segundo essa regra, é porque não há luz. Quem é a luz? Jesus, a palavra de Deus, a palavra viva, o verbo vivo de Deus. É ok? Deus abençoe. Só lembrando os irmãos que esse ainda não é o estudo da explicação de Gênesis 1. São só alguns tópicos importantes para aqueles irmãos que estão estudando profundamente, mas vou dar a explicação simples, né, de cada capítulo agora, tá ok? Deus abençoe você e que você tenha um dia, uma noite, uma tarde ou uma madrugada aí que você estiver assistindo, abençoado no Senhor, tá ok? Eu vou deixar um espacinho aqui para você fazer as anotações e que Deus te abençoe. A paz do Senhor, irmãos, eu queria dar uma dica muito interessante para você estudar o Antigo Testamento, para entender, para começar a desenvolver uma sequência de ações, de fatos que aconteceram ali. Eu não vou mandar você baixar alguma coisa na internet, algum livro, ler grandes artigos, não.
A dica está exatamente na Bíblia. A Bíblia tem 3 resumos do Antigo Testamento, e são excelentes. Em primeiríssimo lugar, o melhor resumo, ele foi escrito por um homem cheio do Espírito Santo. Esse homem é o nosso irmão Estevão, o primeiro diácono, e ele era cheio do Espírito Santo e sabedoria, irmãos. Ele faz um resumo do Antigo Testamento maravilhoso. Para tudo que você estiver fazendo, abre a sua Bíblia e leia. Aqui, ó, em Atos 7. Atos capítulo 7, quando Estevão está fazendo uma defesa do Evangelho no Sinédrio, ele faz um resumo do Antigo Testamento maravilhoso, né? E em segundo lugar, olha, Estevão é muito detalhista. Existem revelações que só encontramos aqui, em Atos capítulo 7, tá? Profundo. Agora, nós temos outro resumo nos Salmos, capítulos 105 e 106. Leia esses 3 resumos e Deus vai abrir o seu entendimento. Tenta anotar uma sequência dos acontecimentos e você vai começar encaixando o Antigo Testamento na mente. É claro, o Antigo Testamento compreende 4.000 anos de história, não é? 4.000 anos de história condensados nesses resumos, explicações importantíssimas. Vai ajudar você bastante. Então, Deus abençoe você e que você tenha gostado dessa dica. Até a próxima aula. Olá, a paz do Senhor Jesus. Como não poderia ser diferente, a primeira aula que nós vamos ter no curso bíblico online vai ser uma aula sobre a Bíblia. Afinal de contas, a Bíblia é a nossa ferramenta de estudos que nós vamos conhecendo cada vez mais aquilo que o Senhor, nosso Deus, deixou para nós. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é conhecer a estrutura das Escrituras. Nessa primeira aula, a gente vai conhecer um pouco sobre a estrutura do Antigo Testamento, como que ele funciona. Já para a gente começar, nós vamos falar sobre os 5 primeiros livros da Bíblia. Você está vendo aqui nesse canto, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros números formam um grupo de seleto de livros chamado de Torá. Torá, em hebraico, significa a lei, instrução. É chamado nos evangelhos de a lei. Também, quando você for verificar na teologia ocidental, por ter uma influência grega, então nós vamos chamar ele de Pentateuco. O que é Pentateuco? Penta significa 5 e teuco significa rolos, ou seja, 5 rolos de livros, certo? Os 5 livros que é melhor chamado de Torá, porque representa melhor a origem do livro, que ele é um livro escrito em hebraico. Então a Torá é aquilo que nas Escrituras, no Novo Testamento, vai ser chamado de a lei, ok? Esses 5 primeiros livros são riquíssimos. Eles são uma base para toda a estrutura do restante dos escritos, inclusive para o Novo Testamento. Por exemplo, ele que serve para explicar aos nossos filhos como que surgiu tudo, como que Deus criou todas as coisas. Afinal de contas, é lá no Gênesis que nós temos, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, esses livros são fundamentais para nós compreendermos tudo em relação à Escritura. A segunda parte que você está vendo aqui, você vai ver aqui 12 livros, né, que são chamados na teologia ocidental de livros históricos. Por que eu estou falando teologia ocidental? Porque logo à frente eu vou explicar como que eles eram separados, né, pelos hebreus. Os hebreus separavam esses livros de maneira diferente. Então, aqui fica o Pentateuco, a Torá, né? Aqui nós temos os 12 livros chamados livros históricos, porém, esses 12 não eram originalmente 12 livros, certo? Nós temos aqui primeiramente Josué, Juízes, depois nós vamos ter o livro de Ruth, Samuel, 1 Samuel e 2 Samuel. Você está vendo aqui que eu fiz uma ligação. Por que eu fiz essa ligação? Porque o livro de Samuel é um livro só, porém ele era muito grande, né? Então dividiu-se esse livro em 2 rolos, até porque ficava mais fácil para os escribas escreverem esse livro, porque há um trabalho muito profundo dos escribas na hora deles fazerem cópias, né? Eles eram copistas, ou seja, hoje nós temos impressoras para copiar e fazer várias cópias, mas antes não, isso era um trabalho manual. E por zelo, se eles errassem muito nos seus manuscritos, eles deveriam jogar fora esse manuscrito, queimar, né? Para que não houvesse a possibilidade de alguém encontrar esse manuscrito com um escrito errado e acabar confundindo a lei de Deus. Então, imagina o trabalhão que dava escrever esse livro de Samuel inteirinho. Então, dividiu-se em 2 partes, tá ok? O mesmo acontece com os livros dos reis. É um livro dos reis. Porém, nós temos hoje o 1º e 2º livro dos reis, certo?
Aqui você vai ver também que ele está conectado. Você vai ver também uma conexão aqui no livro das Crônicas. É um livro só, porém, nós temos aí dividido em primeiro e segunda crônica. Aliás, primeiro e segundo livro das Crônicas. Sempre que você vê um numeral antes do título de um livro no Antigo Testamento, nós não vamos falar primeira. Primeira refere-se às epístolas do Novo Testamento, às cartas. Agora, quando se fala aqui no Antigo Testamento, referimos a livros. Então, nós falamos primeiro livro de Samuel, segundo Samuel, primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, ou seja, segundo livro das Crônicas. Esdras e Neemias também estão conectados, o mesmo processo, um livro só de Esdras e Neemias. E por fim, temos aqui na sequência o livro de Ester, fechando o grupo dos 12 livros históricos que nós temos hoje, né? São esses livros vermelhinhos aqui atrás. Você pode pegar a sua Bíblia, abrir o índice e acompanhar no nosso estudo. Aqui também você vai ter uma sequência de 5 outros livros chamados de livros poéticos. Poéticos ou sapienciais, são livros de sabedoria, né? Então você começa com um belíssimo livro, considerado por alguns a maior obra já escrita individualmente, Jó, livro de Jó. Depois nós temos Salmos, né? Grande parte dos Salmos são de Davi, mas nem todos. Alguns são de Moisés, Asaf e outros, né, que escreveram esse livro. Provérbios de Salomão, Eclesiastes e Cantares. São os livros que fecham esse grupo de 5 livros, chamados de livros poéticos ou sapienciais. Aqui nós vamos ter outros 5 livros chamados de profetas maiores. Tá? Eles são chamados assim não porque eles são melhores do que os outros. Tá? E isso vai dar para entender perfeitamente quando nós vamos explicar a divisão hebraica do Antigo Testamento. Vamos lá, nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses são os 5 livros que na teologia ocidental nós chamamos isso de profetas maiores. Aí você fala, se há profetas maiores, então tem que haver um grupo de profetas menores. Sim, era também um rolo chamado de os 12. Esses 12 são 12 profetas menores que começam com Joel, ou, aliás, começa assim com Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses 12, né, formavam um livro dos 12, são chamados na teologia ocidental de profetas menores. Então ficaria assim, nós teremos aqui, na minha direita aqui, a lei, né, os livros históricos, os livros poéticos, que são sapienciais, de sabedoria, profetas maiores e profetas menores. Ou seja, todos esses aqui são livros proféticos. Fechando o entendimento da teologia que nós temos aí, que você foi estudar, talvez no seminário, essa é a divisão que vai se ter. Há também aqueles 7 livros que estão inclusos na Bíblia católica, que eles não estão inclusos na Bíblia reformada, a Bíblia protestante, a Bíblia evangélica. Esses 7 livros, parte deles estavam na Septuaginta. O que é Septuaginta? É a tradução grega do Antigo Testamento feito por 70 ou 72, né, rabinos judeus. Eles traduziram o Antigo Testamento do hebraico, aliás, algumas porções eram em aramaico, tá? Algumas porções aqui de Esdras, tá? Esdras capítulo 4, 7 e 12. Daniel também era em aramaico, o capítulo 2, uma porção. E você também tem uma porção em aramaico no livro de Jeremias, capítulo 10, tá ok? Mas, de modo geral, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Esses sábios judeus, eles fizeram o quê? Eles pegaram todo o Antigo Testamento em hebraico e traduziram. Temos a Septuaginta. Na Septuaginta nós temos o quê? Nós temos alguns escritos desses que estão na Bíblia Católica, desses 7 livros que estão lá, tá ok? De toda a análise que eu fiz, o primeiro livro de Macabeus, ele é um livro muito útil, tá? Ele é útil principalmente para compreender um pouco sobre o livro de Daniel, um livro profético. E as críticas que eu vi sobre ele não me convenceram, tá? Eu acho que ele é um livro muito importante, primeiro livro de Macabeus. Vamos lá. Agora, sobre a tradução, aliás, a divisão hebraica do Antigo Testamento, né? Você pode observar que eu coloquei alguns pontinhos, né? Laranjado, vermelho,
para alguns livros. Todos eles têm uma divisão diferenciada. Como é que fica isso? Bem, na divisão hebraica do Antigo Testamento, a lei continua sendo esses 5 primeiros livros, certo? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Agora, nós vamos ter uma divisão diferenciada aqui quando se trata daquilo que nós vamos ler Jesus falando. Jesus fala isso em Lucas 24, 44. Deixa eu pegar minha Bíblia. Então ele diz assim, Lucas 24, 44. Disse-lhe Jesus, né? São essas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos, ou os escritos, né? Nós vamos ver aqui como é que fica essa divisão. Bem, para os judeus, existe um acrônimo que se chama Tanakh. Né? O Tanakh, ele representa o quê? Ele representa a primeira divisão, que é a Torá, que é a lei. Depois ele vai ter a divisão dos Neviim, que vai ser os profetas. E ele tem a terceira divisão, que são Ketuvim, que são os escritos. Tá ok? Então, eu vou fazer aqui, vou colocar uma coisa para a gente facilitar. Quando for Ketuvim, vai ter que ter uma bolinha vermelha na frente. Eu não sei se a definição vai ficar boa, mas os profetas eu vou colocar em laranjado. Tá ok? Então, vamos lá conferir o que é Ketuvim e o que é Neviim, ou seja, o que é profeta e o que é escrito. Primeiro, eu vou verificar os profetas aqui de laranjado, né? Quem são considerados na Bíblia hebraica profetas. Por incrível que pareça, Josué é profeta e Juízes também, certo? Nós temos também o livro de Samuel, tá? Lembrando que é um livro só. O livro dos Reis, que é um livro só. E nós temos aqui, nessa coluna, os demais profetas, que é considerado Isaías e Jeremias, tá? E nós temos também Ezequiel, profeta. E todos os 12 são chamados também de profetas na Bíblia hebraica, certo? A lei, nós já sabemos que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os profetas são esses aqui, eu destaquei, né? Aqui, um pouco diferente da nossa divisão, tá? Agora, isso que eu estou passando, é lógico que não é para o iniciante, é para você que já está estudando profundamente, entender o que Jesus quis dizer ali em Lucas 24, 44. E os demais livros que sobraram, por exemplo, Ruth, aqui o vermelho não ficou muito bom, né? Eu vou circular aqui de azul para ficar melhor, ficar visivelmente melhor. Ruth, Crônicas, o livro das Crônicas, Esdras e Neemias, não é? E Esther. Esses aqui são chamados de escritos. Tá ok? O que mais que são parte dos escritos? Principalmente esses aqui, tá? Que nós chamamos de livros poéticos. E, por incrível que pareça, Lamentações faz parte dos escritos hebraicos e Daniel também não é considerado lá um livro poético, aliás, um livro profético, embora ele contenha várias profecias, ele está no grupo dos livros dos escritos, tá? Então nós temos aqui a divisão da lei, dos profetas e dos escritos. Lucas, capítulo 24, verso 44, Jesus citando todo o Tanakh como inspiração divina, tá ok? E Jesus disse algo importante. A lei fala sobre ele, os profetas falam sobre ele e os salmos, os escritos, né, falam sobre ele. Tudo na Bíblia fala sobre ele. Nós estamos começando a falar ainda das Escrituras. A Bíblia Sagrada, ela começa com um fundamento. Esse fundamento vem desde a lei, né? A lei é tudo isso aqui, que é uma base muito importante para todo tipo de ensino, né? Aqui há verdades literais e principalmente espirituais, que são aplicações que
que vão sendo desenvolvidas ao longo do conteúdo bíblico, tá? Eu espero que você tenha gostado, né? Esses aqui são os 39 livros do Antigo Testamento e na próxima aula nós vamos ver os 27 livros do Novo Testamento. Que Deus te abençoe e peço que você possa nos ajudar aí com o seu comentário. Você pode ajudar com a sua oração, com o seu compartilhamento, indicando isso aqui para alguns irmãos que vão começar, porque o propósito é justamente levar as pessoas ao entendimento bíblico, tá ok? Deus te abençoe, até logo mais. Bem, agora nós vamos para a segunda aula, que é sobre o Novo Testamento, a divisão do Novo Testamento. Ela é um pouco diferente do Antigo Testamento, porém ele tem algumas coisas semelhantes. Por exemplo, você vai ver aqui livro histórico, você vai ver também livro profético, o que acontece lá no Antigo Testamento, certo? Bem, a divisão mais importante dele que nós temos, né, do Novo Testamento é Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso aí compreende aquilo que nós conhecemos como o Evangelho, também chamado de livros biográficos. Por que biográficos? Porque fala da biografia, da história da vida de Jesus. Só que, porém, dentro dessa divisão há uma subdivisão. E qual divisão é essa? Esses 3 primeiros livros aqui, ó, Mateus, Marcos e Lucas, né, eles são chamados de evangelhos sinóticos. Ou seja, eles olham para Cristo dentro do mesmo ponto de vista, da mesma perspectiva, querendo apresentar mais a questão daquele menino que nasceu, né, contando a história, a trajetória de Jesus enquanto filho do homem. Agora, João, ele já começa dando uma ênfase maior, um pouco diferente, a narrativa também não coincide tanto na sequência como é Mateus, Marcos e Lucas. Se você ler Mateus, Marcos e Lucas, você tem a sensação de estar repetindo o mesmo livro. Por quê? As narrativas são bem semelhantes. Porém, João narra de maneira diferente. João dá mais ênfase nos milagres, nos sinais, e ele já começa falando assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.